Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, vídeos matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist regra de 3. E o que vem a ser uma regra de 3, né? Um assunto muito cobrado em vestibulares, em concursos públicos. A regra de 3 nada mais é que uma técnica matemática de resolução de problemas que envolvem proporções, ok? Como ela trabalha com proporções, seria interessante se você ainda não assistiu à minha playlist Razão, Proporção e Grandezas diretamente inversamente proporcionais, também assistir essa playlist. Vai te ajudar a compreender melhor a playlist regra de 3, ok? Então vamos lá para a nossa primeira aula. Bem, pessoal, vamos lá então para a nossa aula 1, tá? A regra de 3 nada mais é que um método matemático para resolução de problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Uma ferramenta importantíssima da matemática. E ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser classificada como simples, quando envolve duas grandezas simplesmente, ou pode ser classificada como composta, quando envolve mais de duas grandezas, tá? Para resolver problemas que envolvem a regra de 3, nós vamos seguir 3 passos. O primeiro passo é reunir numa mesma coluna as grandezas de mesma espécie e de mesma unidade, tá? Então isso aqui é importante, tem que ser grandezas que falam da mesma coisa e tem que estar na mesma unidade de medida, isso é importantíssimo. Segundo passo, verificar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? E o terceiro passo é montar a proporção correspondente e resolvê-la através da propriedade fundamental das proporções. Tudo bem? Então esses são os 3 passos fundamentais para resolver qualquer problema que envolva regra de 3, tá? E uma outra dica, gente, regra de 3 tem que fazer bastante exercício, porque a dificuldade que a pessoa encontra é na interpretação dos problemas. Então você só vai ter uma habilidade grande a partir do momento que resolva bastante exercícios sobre regra de 3, tá? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Então vamos lá no nosso exercício 1, tá? Eu vou começar com exercícios mais simples, para que a partir da aula 2 eu comece a aprofundar os nossos exercícios, ok? Então aqui, olha, no exercício 1, se 10 litros de gasolina custa R$ 25, qual o valor de 26 litros? Então como que nós vamos resolver isso por regra de 3? Então olha bem, numa coluna eu vou colocar os litros, na outra eu vou colocar quanto que custa, o valor, tá? Então, o que que nós temos? Nós temos que 10 litros custa R$ 25. 26 litros dessa gasolina vai me custar quanto? Como eu não sei, eu vou indicar por uma incógnita, que eu estou chamando aqui de X. Então, tá aqui, olha, observe que nós colocamos numa mesma coluna grandezas de mesma espécie, litros numa mesma coluna, valor numa mesma coluna. E agora nós vamos observar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, gente, olha, se eu aumento a quantidade de litros, é claro que vai aumentar o valor a ser pago, né? Se eu vou aumentar a quantidade de combustível que eu vou colocar no meu carro, o valor a ser pago também vai aumentar. Então, o que que nós acabamos de observar? É o segundo passo. Observe que aumentando a quantidade de litros, aumenta o preço a pagar. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Nós observamos aqui, né? Podemos até estar colocando aqui através de uma seta que a quantidade de litros está aumentando de cima para baixo. Então, se eu aumento a quantidade de litros, aumenta o preço a pagar. Vamos pôr a ponta da seta para o lado que está aumentando. Então, agora é só montar as proporções aí. 10 está para 26, assim como 25 está para x aí, ok?
Então, agora é só nós cruzarmos aqui a multiplicação. Ó. 10 vezes x vai dar 10x, 26 vezes 25 vai me dar 650. Tá? Então, o 10 está multiplicando, passa dividindo os 650. Então, x será igual a R$ 65. Tá aí, resolvido o nosso primeiro probleminha, tá? Então, a resposta, o valor de 26 litros é R$ 65. Ok? Vamos lá para o nosso exercício 2. Bem, o nosso exercício 2, olha o que ele está dizendo. Luiz Felipe completa um percurso em 5 horas, a uma velocidade média de 50 km por hora. Em quanto tempo ele completará o percurso se ele passar para uma velocidade média de 80 km por hora? Então vamos lá aos 3 passos para a resolução de exercícios envolvendo regra de 3. Numa coluna, a velocidade. Na outra coluna, o tempo. Ok? Então, olha, se ele for a uma velocidade de 50 km por hora, ele completa esse percurso em 5 horas. Se ele for a uma velocidade de 80 km por hora, em quanto tempo ele vai completar esse percurso? Ele vai completar esse percurso num tempo X. Bem, fizemos o primeiro passo, colocamos numa mesma coluna, tá? As grandezas de mesma espécie, de mesma unidade. Velocidade está tudo por hora, o tempo também, a velocidade está quilômetro por hora e o tempo está em hora, tá? Segundo passo, observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha, gente, se eu aumento a velocidade que eu vou fazer num determinado percurso, então observa que a velocidade ela está aumentando de cima para baixo. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? O tempo vai diminuir, tá? Então, o tempo, se ele vai diminuir, ele vai aumentar de baixo para cima. Então, o que eu acabei observando aqui? Que se aumentando a velocidade diminui o tempo, logo as grandezas são inversamente proporcionais. Tá? São grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Quando aumento uma, diminui a outra. Né? Ou vice-versa, tá? Então, na hora de montar as proporções, eu vou ter que inverter uma delas, tá? Então, 50 está para 80, eu vou inverter a do tempo, ok? Assim como x está para 5. Cruzamos a multiplicação, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 80x igual a 250. O 80 está multiplicando, passa dividindo o 250. Então, x vai dar igual a 3,125 horas. Ok? Então, aqui está tudo em horas. Agora, como que eu deixo em horas, minutos e segundos? As horas, eu já tenho ela inteira, que são 3 horas. Eu pego a parte decimal das horas e vou multiplicar por 60. Qual que é a parte decimal das horas? É o 0,125. Por quê? Porque cada hora tem 60 minutos. Então, 0,125 horas, multiplico por 60 para ver quantos minutos eu vou ter. Tá? Então, multiplicando 0,125 por 60, vai dar 7,5 minutos. Tá? Então, eu já tenho a parte inteira dos minutos, que são 7 minutos. Já tenho a parte inteira das horas, que são 3 horas. Agora, e os segundos? Eu pego a parte decimal dos minutos, que é meio minuto, 0,5 minuto. Cada minuto tem 60 segundos. Então, meio minuto eu multiplico por 60. 60 segundos, eu vou ter o valor em segundos aqui. Então, meio minuto multiplicado por 60 vai dar 30 segundos aí, tá? Então, o tempo
que ele vai gastar são 3 horas, 7 minutos, que é a parte inteira dos minutos, e 30 segundos. Ok? Então tá aí, ó. Prestar atenção, né, que eu estou aqui, neste caso, do exemplo 2, trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, a resposta, ele completará o percurso em 3 horas, 7 minutos e 30 segundos. Então, lembrando, grandezas diretamente proporcionais, quando aumenta uma, aumenta a outra. Diminui uma, diminui a outra. E a inversamente proporcionais, se você aumenta uma, diminui a outra. Ou se diminui uma, aumenta a outra. Aí são inversamente proporcionais. Ok? Vamos lá para o nosso exercício 3. Bem, pessoal, aqui no exercício 3, para alimentar 12 porcos durante 20 dias, são necessários 400 quilos de farelo. Quantos porcos podem ser alimentados? Então, eu quero saber a quantidade de porcos, né? Pode ser alimentado com 600 quilos de farelo durante 24 dias. Primeiro passo, vamos montar as colunas. Número de porcos, quantidade de farelo, número de dias. 12 porcos consomem 400 quilos de farelo em 20 dias. X porcos vão consumir 600 quilos de farelo em 24 dias. Tudo bem? Então, está aqui montado as grandezas. Primeiro passo, né? As grandezas de mesma espécie e unidade numa mesma coluna, tá? Então, observa que eu estou com mais de 2 grandezas. Eu estou aqui com 3 grandezas. Número de porcos, quantidade de farelo, número de dias. Então, eu estou trabalhando com uma regra de 3 composta, tá? Então, o primeiro passo nós já fizemos. O segundo passo, observar se essas grandezas estão diretamente ou inversamente proporcional, tá? Então, olha, vamos lá para a quantidade de farelo e o número de porcos. Primeiro, olha, se eu aumento a quantidade de farelo, é claro que eu vou alimentar mais porcos. Então, o número de porcos e a quantidade de farelo estão diretamente proporcionais, tá? Então, a ponta das setas aqui são as mesmas. Agora, esquece a quantidade de farelo. A gente sempre vai comparar, né, com a grandeza aonde está a minha incógnita. Agora, eu vou comparar o número de dias, tá? Eu vou comparar aqui o número de dias com o número de porcos. Eu tenho uma quantidade Y de farelos. Eu sei que essa quantidade Y dá para 20 dias. Se eu aumentar o número de dias, para essa quantidade Y dá para alimentar os porcos que eu tenho, eu vou ter que diminuir a quantidade de porcos. Porque se eu estou aumentando o número de dias, e eu sei que aquela quantidade só dá para 20 dias, se eu aumentar o número de dias, eu tenho que diminuir o número de porcos. Senão, aquela quantidade que eu tenho não vai dar. Então, olha, o número de dias é inversamente proporcional ao número de porcos. Então, o segundo passo, nós já observamos que o número de porcos é diretamente proporcional à quantidade de farelo e inversamente proporcional ao número de dias. Agora, nós vamos montar as proporções. De que forma? Igualando aquela em que está a minha incógnita, que é a proporção 12 sobre x, ao produto das outras proporções, não esquecendo de ver aquela que é inversamente proporcional, tá? Então, 12 sobre x igual, como a quantidade de farelo é diretamente proporcional, igual a 400 sobre 600, que multiplica com o número de dias, é inversamente proporcional, então eu tenho que inverter a fração. Em vez de ser 20 sobre 24, é 24 sobre 20. Tá? E agora nós vamos resolver a nossa proporção. Vai ficar 12 sobre x igual 400 vezes 24 vai dar 9.600.
E 600 vezes 20 vai me dar 12.000. Cruzo a multiplicação. X vezes 9.600 vai dar 9.600x. Igual 12 vezes 12.000 vai dar 144.000. Tá? O 9.600 está multiplicando, passa dividindo. Então vai dar x igual a 15. Vai dar para alimentar 15 porcos. Ok? Então tá aí, olha, a resolução do nosso exercício 3. Está envolvendo regra de 3 composta. Vamos para o exercício 4. Mais um exercício envolvendo regra de 3 composta. Tá? Então aqui, gente, olha, no nosso exercício 4. Rosângela demora 8 dias para confeccionar 200 camisetas trabalhando 9 horas por dia. Quantas camisetas ela confeccionará em 15 dias trabalhando 12 horas por dia? Tá? Então estão aqui as nossas grandezas. Dias, quantidade de camisetas e horas, cada uma numa coluna. Em 8 dias, ela produz 200 camisetas trabalhando 9 horas. Em 15 dias, quantas camisetas ela vai produzir? Eu estou chamando de X, em 12 horas, tá? Então, já fizemos o primeiro passo da regra de 3. Agora, eu tenho que observar se essas grandezas estão diretamente ou inversamente proporcional àquela que eu quero determinar. Então, vamos ver a quantidade de dias com a quantidade de camisetas. Olha, gente, se eu aumento o número de dias, é claro que a minha produção vai aumentar, não é, lá? Então, a quantidade de camisetas e o número de dias estão diretamente proporcionais. Se aumenta o número de dias de trabalho, aumenta a minha produção. Agora, esquece o número de dias. Agora nós vamos ver a quantidade de camiseta com horas trabalhadas. Tá? Olha, se eu aumento o número de horas trabalhadas, o que vai acontecer com a produção? Vai aumentar também. Então, o número de camisetas também é diretamente proporcional, a produção do número de camisetas é diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. Pronto aí. Então, nós já vimos, segundo passo, se as grandezas estão diretamente ou inversamente proporcionais. Então, observa que o número de camisetas é diretamente proporcional à quantidade de dias e às horas trabalhadas. Agora, nós vamos montar as proporções. O que eu faço? Deixo aquela proporção onde está a minha incógnita sozinha. Então, 200 sobre x igual ao produto das outras proporções. Então, as outras proporções é 8 sobre 15. Aqui não vai precisar inverter nenhuma, porque estão diretamente proporcionais. Vezes a proporção 9 sobre 12. Pronto. Matamos o exercício, né? Então, eu vou ter aqui, resolvendo agora a proporção, 200 sobre x igual 8 vezes 9, 72. 15 vezes 12, 180. Tá? 180. Cruzo a multiplicação. Então, eu vou ter aqui 72x igual a 36.000, que é o 200 vezes 180. 72 está multiplicando, passa dividindo. 36.000 dividido por 72, né? Vai me dar 500. Então, dá um total de 500 camisetas. Tudo bem? Então, tá aí a resolução do nosso exercício 4, tá? Vamos para o nosso exercício 5. Bem, pessoal, nós estamos aqui, então, no exercício 5, tá? Aquele exercício famoso da torneira, né? Gente, tem outra forma de resolver? Sim,
mas eu vou fazer utilizando regra de 3, porque o assunto que nós estamos trabalhando nessa nossa aula é regra de 3, tá? Então vamos lá. Uma torneira enche um tanque em 4 horas. Outra torneira consegue completar o mesmo tanque em 6 horas. Sendo ambas abertas, em quanto tempo conseguirão encher aquele tanque? Tudo bem? Então vamos lá para a resolução. Olha, o macete está aqui. Vamos primeiramente calcular quanto do volume V cada torneira enche em 1 hora. Eu estou chamando de torneira A aquela que enche o tanque em 4 horas. Então, em 1 hora, ela vai ter preenchido 1/4 do volume do tanque. Então, V sobre 4, é 1/4 de V. Tá? Porque ela demora 4 horas para encher totalmente. Eu só estou vendo em 1 hora. E a torneira B? Eu vou chamar de torneira B aquela que enche o tanque em 6 horas. Todo ele. Mas em 1 hora, ela vai encher 1/6 do volume do tanque. Então, ela vai encher V sobre 6. E as duas juntas? Porque aqui está perguntando quanto do volume essas duas juntas enchem em 1 hora. Então, eu vou somar. Em 1 hora, uma enche V sobre 4, mais a outra V sobre 6. Então, somando, aqui eu vou tirar o mínimo de 4 e 6. O MMC de 4 e 6 vai dar 12. 12 dividido por 4 dá 3, vezes V vai dar 3V. 12 dividido por 6 dá 2, vezes V dá 2V. Então, 3V mais 2V vai dar 5V sobre 12. Então, em 1 hora, as duas juntas vão ter completado 5 partes de 12 do volume do tanque. Tá? Então, agora eu monto uma regrinha de 3 simples aqui, ó. Porque eu estou com duas grandezas. Em 1 hora, tempo, volume. Em 1 hora, as duas juntas enche 5V sobre 12 do tanque. Em X horas, elas vão completar o volume total do tanque, que eu estou chamando o volume total de V. Tá? Que seria 1V, seria o volume total. O que nós vamos observar? É claro que se eu aumento o volume, vai aumentar o tempo para poder completar, né? Então, olha, aumentando o volume, aumenta o tempo para encher o tanque, logo as grandezas são diretamente proporcionais, né? Então, eu estou com uma regrinha de 3 simples e diretamente proporcional. Aumentei o volume, para aumentar o tempo para poder completar aquele volume. Tá? Então, nós montamos então as proporções. Uma está aqui, 5V sobre 12 dividido por V igual a 1 sobre X. Tá? Cruzamos aqui a multiplicação. Tá? Então, ao cruzar aqui a multiplicação, vai ficar 5Vx sobre 12. 5Vx sobre 12. Igual a V. Ok? O 12 está dividindo, passa multiplicando o V à direita. Então, vai me dar aqui 5V x igual a 12V. Ok? Dá para simplificar, eu tenho V à esquerda e V à direita da igualdade, então eu simplifico V com V. O 5 está multiplicando, passa dividindo 12. Então, vai dar x igual 12 dividido por 5, 2,4 horas. Que corresponde a 2 horas e 24 minutos. Ok? Ah, mas aonde que você arrumou os 24 minutos? Lembra do exercício anterior aí? Pega a parte decimal da hora, que é o 0,4, multiplica por 60. Aí eu tenho os minutos. Tudo bem? Então tá aí a resposta, gente. O tempo que as duas torneiras demorariam para encher completamente o tanque. 2 horas e 24 minutos. Agora, olha que interessante.
Quando nós fizemos a soma do volume que as duas torneiras encheriam em 1 hora, a soma do volume deu 5V sobre 12. Observe que se eu inverter a fração 5 sobre 12 por 12 sobre 5, também me dá a resposta. Tá vendo? Vai dar o 2,4. Tá? Poderia ter feito assim? Claro. Eu não fiz porque eu queria estar utilizando a regra de 3, que é o assunto da nossa aula. Tudo bem? Então, gente, aqui eu estou encerrando essa nossa primeira aula, tá? Aguarde aí a segunda aula, né? Sobre regra de 3, aonde nessa segunda aula eu vou trabalhar exercícios de vestibulares, concursos públicos e concursos pré-militares. Só exercícios, tá? Envolvendo regra de 3. Tudo bem? Então, gente, olha, aguarde aí a nossa segunda aula. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui.